Na segunda parte do nosso resumo e visão panorâmica, por assim dizer, do livro de Esdras, finalmente nós vamos ser apresentados ao homem que dá nome ao livro. Na primeira parte, vimos basicamente um resumo dos capítulos 1 a 6, como o livro contava a história de Deus trazendo o povo de volta do cativeiro, conforme ele tinha prometido. 70 anos depois da Babilônia assolar Jerusalém e Judá. E fazendo isso com o objetivo de reconstruir o templo. De fato, o templo foi reconstruído no final do capítulo 6, mas Esdras, até nesse momento da história, não havia sido citado. Ele é introduzido então no capítulo 7. E nessa segunda parte, eu quero que a gente olhe justamente para o sacerdote Esdras. Vamos conhecê-lo aqui, vamos ver mais do seu caráter. Capítulo 7, versículo 1, Esdras é apresentado. E a primeira coisa que nós sabemos sobre ele é que ele era um descendente direto de Arão, o irmão de Moisés. Isso não é algo banal na Bíblia. Todo sacerdote precisava ser da tribo de Levi e, mais especificamente, descendente de Arão. Esdras era, e Esdras era um sacerdote. O versículo 6 de Esdras 7 nos diz que ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel. E segundo a boa mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Quero comentar algumas coisas sobre esse versículo aqui. Primeiro, quem era Esdras? Sacerdote e escriba. Escribas trabalhavam em contato direto com a lei do Senhor. Eles copiavam bastante a lei, então dá para imaginar como isso favorecia a memorização e o conhecimento da lei do Senhor. Era o caso de Esdras. Outra coisa que nós vemos sobre ele é que ele pediu coisas ao rei e tudo lhe foi concedido por causa da boa mão do Senhor, seu Deus. Capítulo 7 vai nos dizer que Esdras foi até Jerusalém com uma missão bem específica. Ele levava várias coisas que ornariam o templo, doações, joias, coisas como ouro, prata, utensílios de alto valor, assim, que iriam ornamentar o templo, que seriam utilizados no serviço do templo. Era essa a missão de Esdras. E tudo que ele pediu ao rei lhe foi dado. Não porque ele era persuasivo com o rei, não porque o rei era bonzinho e simplesmente gostava dele, mas porque a boa mão do Senhor era com ele. Porque Deus estava com Esdras e estava abençoando a ele. Mas ainda assim, a gente não conheceu o caráter em si de Esdras. Então nós chegamos ao versículo 10 de Esdras 7, que diz: Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Essa é uma das descrições de alguém na Bíblia mais bonitas e impressionantes, na minha opinião. Nós conhecemos o coração daquele homem, que ele não era apenas um profissional que copiava a lei, mas ele era alguém que dispôs o coração, algo que envolveu uma decisão dele, e uma decisão bem profunda, de entregar a sua vida, de entregar o seu coração, de dedicá-lo à lei do Senhor. E tem três verbos usados aqui que descrevem essa relação profunda dele com a lei. Ele dispôs o coração para buscá-la, para estudá-la, para conhecê-la. É algo que servos do Senhor devem fazer. Precisamos conhecer profundamente a palavra do Senhor. De fato, é por meio dela que Deus se revela. Se você quer conhecer mais de Deus, não tem outro caminho, não tem outra fonte, não tem outra forma.
é por meio das escrituras do Senhor, é buscando a lei do Senhor, estudando mesmo, dedicando tempo e energia a isso. Agora, só estudar não é suficiente, é claro. A lei do Senhor é feita para ser praticada, e assim Esdras reagia à lei do Senhor da maneira correta. Ele dispôs o coração também para cumpri-la. Deve ser isso na nossa vida também. Estudar e não praticar a hipocrisia. Religiosos da época de Jesus eram assim, mas Esdras foi bem diferente. E por fim, para ensiná-la. A verdade é que quanto mais a gente conhece a palavra do Senhor, e se nós realmente queremos obedecê-la, nós vamos falar dela para os outros. Pessoas à nossa volta estão totalmente dependentes e carentes do Senhor na sua vida, do conhecimento do Senhor. Precisamos ensinar a palavra. Então, buscar, cumprir e ensinar deve resumir nossa relação com a palavra de Deus, assim como resumiu a de Esdras. Mas tem mais uma coisa sobre Esdras. Eu estou vendo aqui já um homem que tinha uma relação bem profunda com o Senhor. Mas para além da sua relação com a palavra do Senhor, o capítulo 8 nos fala de um homem que confiava muito em Deus. Lembre-se que a missão dele era levar essas ofertas, doações, esses itens preciosos, valiosos, lá para o templo. Você pode imaginar uma grande caravana com muita coisa de valor? Seriam alvos, eles e os seus companheiros, de ladrões, assaltantes, pessoas querendo obter aqueles bens? Você iria imaginar que Esdras precisaria de um exército escoltando ele para proteger. Esdras buscou vários levitas para ir com ele para Jerusalém, e ele percebeu que era uma viagem arriscada. Capítulo 8, a partir do versículo 21, a gente vê o que ele fez. Ele diz: Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. Excelente. Esdras quis orar ao Senhor. Jejum muitas vezes acompanha a oração na Bíblia, quase sempre. E ele apregoou um jejum ali para que os homens se concentrassem em orar ao Senhor, e pedir que o Senhor abençoasse aquela viagem. Mas ele dá mais um motivo para isso. 22 e 23. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho. Porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles. Mas a sua força é a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Deus permitiu que chegassem lá em segurança. O Senhor atendeu a oração deles. Mas eu acho bem interessante a honestidade de Esdras. Ele disse: Olha, eu falei para Artaxerxes, um rei pagão, lembre-se, que a boa mão de Deus é com os seus servos e a sua ira com aqueles que o abandonam. Agora, se eu dissesse isso e pedisse ao rei, me dá um exército, me dá uma guarda, uma companhia para nos acompanhar, seria um péssimo testemunho? Não iria parecer que ele confiava no que ele estava dizendo? Não iria parecer que ele confiava no Senhor? Então ele achou melhor não pedir isso e confiar totalmente em Deus, se entregar totalmente ao Senhor, orar ao Senhor com fé. E mais uma vez, a boa mão do Senhor esteve sobre ele. Esdras é um excelente exemplo de alguém que dedicou sua vida à palavra do Senhor. Dedicou o seu coração a buscar, cumprir e ensinar a lei do Senhor. E também de alguém que confiou em Deus de uma maneira tão profunda. Nós devemos ser como Esdras. Vamos aprender e imitar o exemplo desse homem.